Imagina pegar qualquer livro, ler algumas páginas e conseguir guardar quase tudo. Parece coisa daquele filme do cara que toma um remédio e começa a usar 100% do cérebro, né? Mas na verdade existe gente que tem essa habilidade, né, quase sobre-humana de memorizar várias informações. E eu, sinceramente, não sou uma delas. Eu já li de tudo, livro, artigo e tudo mais, mas quando alguém me pergunta o que eu lembro, quase nada me vem na cabeça. Foi aí que me deu um estalo, né? Esse é um ponto fraco que eu tenho. Então eu decidi investigar como as pessoas mais inteligentes do mundo conseguem reter o que leem, quais os métodos que elas usam, se existe algum sistema que elas aplicam e principalmente como que eu posso adaptar isso para mim, né? Foi então que eu descobri um sistema de leitura e anotações do Ryan Holiday. Esse método é um método que ele aprendeu com Robert Greene. Isso mudou completamente a forma como eu interajo com meus livros hoje. Esse sistema é dividido em 3 partes principais, e cada uma delas foi pensada para que você consiga absorver o máximo de conhecimento de cada livro. E o primeiro passo é a leitura ativa. Então você tem que deixar de lado a leitura passiva, como se você estivesse assistindo um filme. E você tem que passar a interagir fisicamente com o livro. Então, dobrar a página e escrever anotações do lado para descrever por que você achou aquilo interessante. E não precisa ter medo de rabiscar seu livro. Então, quando você marcar alguma coisa ou colocar algum post-it, é interessante que você escreva nas margens por que você achou aquilo interessante. Essas anotações, além de ajudar você a memorizar melhor o que você acabou de aprender, também elas servem como anotações para o futuro, né? Quando você for revisitar esse material, você tem aquilo anotado de um pensamento que você já teve. E ele fala que o principal objetivo nessa etapa é você transformar aquela leitura como se fosse um diálogo com o autor. Nisso a gente entra na parte 2, que é a revisão estratégica. Depois de terminar a leitura, a maioria das pessoas ela simplesmente devolve o livro na estante e vida que segue. Mas é aqui que entra uma principal diferença desse método. O segundo passo é a revisão e a transferência dessas anotações para fichas. Cada ficha deve conter apenas uma ideia ou um trecho que você anotou. E aqui quem acompanha os vídeos já sabe que o Obsidian pode ajudar muito bem nisso. É importante também você colocar nessa ficha a página que você encontrou essa informação. Então você vai pensar nessas fichas como pequenas peças de um grande quebra-cabeça. Essa parte força você a revisitar tudo aquilo que você leu e reformular as ideias com as suas próprias palavras. E é isso que vai te ajudar na retenção. E o terceiro e último passo é organizar todas essas fichas por temas. Aí aqui entra naquela estratégia de criar um segundo cérebro que a gente já conversou aqui e a gente utiliza a ferramenta do Obsidian, onde você vai guardar seus arquivos num lugar conhecido, organizado e de fácil acesso. Isso facilita que quando você precisar produzir algum conteúdo sobre aquele tema, você tem um bom material de consulta já para elaborar sua apresentação, um vídeo que você vai gravar ou uma pesquisa que você está fazendo. E conforme você vai usando essas notas, que o conhecimento realmente vai fixando na sua cabeça, porque você vai consumindo sempre as anotações e isso vai se tornando recorrente na sua vida. E o interessante desse método, que os autores que eu citei aqui, o Robert Greene e o Ryan Holiday, eles utilizam para escrever os livros deles, entendeu? Então já é uma abordagem testada e comprovada por outras pessoas. Aí a gente pode seguir aquela máxima, né? Se funciona para eles, talvez pode ser que funcione para a gente também. Galera, para esse vídeo era isso que eu ia passar para vocês e eu queria saber de vocês se vocês têm uma técnica para guardar melhor o conteúdo, algum método que vocês já utilizam. Então deixa aí no comentário para a gente trocando ideia. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui no botão do curtir e se inscrever no canal, beleza? Até a próxima!